Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja no nosso coração e que nós possamos começar o nosso ano assim, alegres, contentes e com muita coragem para enfrentar esse ano que talvez não seja um dos anos tão fáceis da nossa existência. É preciso que estejamos preparados. Às vezes, a gente é um pouquinho infantil, um pouquinho bobo, pensando que tudo é perfeito, que tudo vai ser maravilha. Sabe aquelas historinhas de contos de fada que a gente ouviu desde pequenos? Parece que a gente quer que seja assim. Ai, nada pode acontecer de ruim porque eu sou tão boa, né? Porque eu venho aqui na palestra no centro, eu tomo água fluidificada, eu participo do passe, eu até dou umas coisinhas para o rancho dos idosos e aí a gente pensa que nada pode acontecer. E se acontece, a gente fica triste. Conhecemos essas histórias? A gente é assim. Nós ainda estamos vivendo na infância espiritual que Jesus falava. E é por isso que ele contava histórias para nós. E é por isso que desde quando ele estava encarnado aqui na Terra, porque não podemos esquecer que ele nasceu de mãe, teve corpo carnal, viveu como uma pessoa normal para nos ensinar que realmente nós podemos fazer a nossa vida, tornar a nossa vida melhor e que ela não precisa ser um conto de fadas. O que nós precisamos é aprender as lições que viemos aprender. Enquanto nós ficamos esperando que tudo tem que ser 100% certo, senão eu não sou feliz, nós caímos em buracos enormes. Entramos em depressões, em raivas, em rancores que não são necessários. Até aqui entendemos? É melhor que sejamos realistas. É melhor que entendamos que ninguém veio aqui na Terra só para causar a beleza. Ninguém veio aqui para a Terra reencarnar para fazer nada. Todos nós trouxemos missões. E às vezes a gente pensa que missões são coisas grandiosas para salvar muitos humanos. Mas não é real. As missões são os nossos aprendizados. As coisas que nós viemos acertar aqui com os outros, as coisas que nós viemos devolver, as coisas que nós viemos aprender porque ainda não sabemos. Então é necessário que nós não fantasiemos a nossa vida. Ninguém veio para cá só para férias. Todos nós temos trabalho a realizar e é bom que não percamos tempo. Desde que Jesus veio para cá, ele nos ensinou a aproveitar bem o tempo. Junto com os apóstolos, dizem que ele ficou mais ou menos um período de tempo de 3 anos. 3 anos é pouco tempo para ensinar lições tão grandiosas. E enquanto ele ensinava, ele não perdia nenhuma oportunidade. Tudo o que acontecia durante o dia, de noite, lá na casa de Pedro, ele fazia reunião. Jesus que inventou o evangelho no lar. Quando eles passavam o dia andando, evangelizando, até brigando pela rua, porque Pedro era bem brigão, quando de noite eles se reuniam, Jesus aproveitava cada fato daqueles que tinha acontecido para ensinar para eles. E sabe por quê? Porque eles seriam os propagadores dessa boa nova. Seriam eles que iriam levar para frente essas notícias do bem, essas notícias sobre o amor, que era tão difícil para eles naquela época, mas talvez para nós hoje ainda seja difícil entender que o amor é fundamental. Então, naquela época, os evangelhos que ele fazia, que eram todos os dias lá na casa do Pedro, ele ensinava. E Chico, pela mãozinha dele, pelo pensamento de Emmanuel, trouxe essa coleção maravilhosa de livros que chama Caminho, Verdade e Vida, que fala sobre esses feitos, esses ensinos. Ei, não esquece de se inscrever aqui no canal. E se você já é inscrito, inscreve alguém. Vamos ajudar a divulgar o bem. Ele vai falar sobre auxílios do invisível. E olha se não é perfeito para nós nessa nossa primeira reunião do ano de 2026. Sempre que vira o ano, parece que uma coisa renova dentro da gente, a gente fica feliz, comemora a entrada do ano e faz promessas, né? Fizemos promessas? Faz assim para mim quem fez as promessas do ano. Não fez?
nós outros fizemos. Então a gente promete coisas, tem coisas que estão nas nossas promessas faz 200 mil anos, né? Na minha, emagrecer está desde que eu tinha 15 anos, vou emagrecer, e cada vez mais emagrecer eu preciso, enfim. Mas tem coisas que a gente alcança, e é bom que a gente leia as promessas do ano passado, se você deixou escrita, porque ela vira um documento, leia para ver se você cumpriu. É importante que você faça compromissos consigo e cumpra esses compromissos. Bem, voltando aqui para Jesus, esse nosso tema da noite vai falar sobre uma história com H, porque aconteceu de verdade e aconteceu depois que Jesus já tinha morrido. Então, contextualizando, enquanto eles estavam, os 12 e mais outras pessoas que acompanhavam Jesus, enquanto eles estavam com Jesus, eles tinham uma força, porque todos os dias se reuniam, todos os dias juntavam aquela força. Imagina, uma reunião com Jesus, eles saíam turbinados para aprender, para ensinar, para fazer os milagres. Só que depois que Jesus se foi, a coisa ficou mais difícil. As perseguições estavam intensas. Os próprios judeus, que eram o povo dele, não gostavam deles, porque eles eram judeus cristãos. Então a maioria dos judeus dizia que eles eram insubordinados, que eles estavam traindo a confiança dos próprios judeus e que eles não eram bons amigos. Nessa época, já fazia alguns anos que Jesus tinha morrido, Pedro assumiu, como Jesus, quando estava vivo, tinha dito para ele: Pedro, sobre ti construo a minha igreja, deu a responsabilidade para Pedro de ser o líder deles. Ele teve a coragem e foi o líder. E nessa época ele estava exercendo a liderança, fazia as reuniões, fazia encontros, fazia palestras, continuava ensinando sobre a Boa Nova, e é claro que a perseguição estava intensa sobre ele. Herodes, que queria agradar o povo judeu, decidiu que prenderia Pedro para fazer um agrado ali para o povo dele. Prendeu Pedro. E os cristãos ficaram desesperados, porque eles não tinham força nenhuma. Eles não tinham nada, nem auxílio político, eles não tinham nada. Mas eles tinham a fé e o poder da oração. E eles estavam em fervorosa oração naquela noite. E Pedro lá preso na cadeia mesmo, com portas de ferro, grades, soldados. Imaginem assim a força-tarefa para manter Pedro preso e para dar o exemplo para os outros cristãos que quisessem seguir o caminho de Jesus, que ia acontecer isso com eles. E os cristãos estavam lá, na casa de Maria, rezando fervorosamente, pedindo para que Pedro fosse liberto de alguma maneira. E sabe o que aconteceu? Apareceu um anjo lá na prisão. O anjo veio caminhando. Pedro olhava e não acreditava. Eu me identifico muito com Pedro. Ele tinha muita dificuldade para acreditar. Lembra quando Jesus disse para ele: Pedro, sai do barco e vem até mim? E ele: mas Senhor, eu não posso, eu vou afundar na água. E Jesus dizia: vem, confia. Ele deu 2 passos confiando, no terceiro já afundou. Eu penso que nem o primeiro não dava, né? Porque a gente tem uma falta, a gente diz assim: eu acredito, eu tenho fé, mas na hora mesmo da provação, na hora que você está passando pela expiação, é difícil, porque nós somos humanos. Mas enfim, Pedro era assim e eu me identifico com ele. E quando ele viu aquele anjo entrando, ele: mas não é possível, um anjo veio me salvar? E veio. Passou uma porta, passou outra porta, passou pelos guardas. Os guardas que estavam do lado dele não fizeram nada. Parece que eles ficaram imobilizados. E Pedro ali também estava imobilizado, não acreditando no que estava vendo. As correntes que ele tinha nos punhos e nos pés se soltaram sozinhas, ele não fez nada. As correntes caíram. Ele levantou e o anjo disse: me acompanhe. E ele foi, sem acreditar. Passou pelos guardas, passou pelos outros guardas, passou pela porta de ferro, chegou na rua. Quando ele viu o portão da rua se abrindo e ele podendo ir, ele ainda estava assim em êxtase. O anjo caminhou com ele mais um pouquinho e depois sumiu. E ele foi acreditar mesmo, era verdade, era um anjo. Quando o anjo sumiu, ninguém fez nada. Ele saiu dali, foi lá para a casa de Maria e todo mundo comemorou.
Essa história está aqui no nosso capítulo e ela serve muito para esse nosso início do ano. Vamos fazer sim a nossa programação para o ano e nessa programação inclua o bem, inclua o trabalho na tua regeneração, inclua o trabalho na tua reforma íntima, inclua o bem na tua vida. Ah, mas eles estão fazendo mal para mim, estão falando mal de mim, estão fazendo... Não interessa eles, trabalhe você. Pedro ganhou a tarefa para fazer e estava fazendo. O mal, vamos dizer assim, as forças do bem e do mal. O mal tentou impedir o trabalho dele, mas Deus é maior, o trabalho é maior, o bem é maior. Ele ainda não tinha, ou não tinha o merecimento para ficar ileso das coisas, ou precisava ser exemplo para nós. Acredito mais nessa versão. Veja o exemplo de Pedro. Nesse mesmo exemplo da vida dele, real, ele era pescador, humano total, precisava de dinheiro, tinha família, tinha esposa, tinha sogra, tinha os problemas familiares, tinha tudo normal, igual nós. E acreditou no bem, permaneceu no bem. Ele tinha aquela fé, aquela força de vontade, que nesse ano nós possamos ter também essa força, essa coragem de permanecer no bem, aconteça o que for ao nosso redor, aconteça o que acontecer no nosso trabalho, na nossa rua, na nossa família. Você precisa estar inteiro, íntegro, com coragem no bem. Joana de Ângeles ela escreve várias coisas e eu me admiro muito a capacidade que ela tem de escrever de maneira curtinha coisas tão grandiosas. E ela tem uma frase que me toca bastante. Ela diz que quando a justiça divina te encontrar, porque ela vai te encontrar, em algum momento ela vai te encontrar, que quando a justiça divina te encontre, ela te encontre fazendo o bem, que ela te encontre fazendo o certo, porque aí ela não vai ter coragem de cobrar o valor que ela veio cobrar. Entendemos? Porque nós somos devedores. Isso não é para pegar um chicotinho e dizer, eu errei muito, eu sou uma pecador. Não é nada disso. Você sabe que é. Você sabe que está encarnado aqui nesse plano, nesse período conturbado, num planeta de provas e expiações, porque você não é anjo ainda. Sendo assim, já aprontou poucas e boas por aí. Mas não é por isso que você tem que ser infeliz. Mas tem que ser consciente. Está na hora de resgatar, está na hora de devolver, está na hora de fazer melhor. E a justiça, ela vai te encontrar em algum momento. O que é teu é pessoal e intransferível. O bem que você faz e o mal que você já fez. Espero que você não esteja fazendo mal ainda. Espero que seja no passado. Tenha sido coisas que você não pratica mais. É claro que eu estou inclusa. É preciso que a gente plante o bem, porque a plantação do mal a gente já fez. Se você não quer mais sofrer, se você quer ter relacionamentos melhores, se você quer ter uma vida mais fácil, se você não quer ter tantos espinhos na vida, é óbvio que precisa parar de plantar as sementes do espinho. Não dá mais para continuar fofocando e querer ser bem tratada, buzinando no trânsito e querer que todo mundo pare na faixa quando você está a pé. Não dá mais para continuar falando mal dos outros porque fulano veio e querer ser a gracinha da noite. Nós precisamos entender que é responsabilidade nossa, nossos pensamentos, nossos atos, nossas palavras. O que você anda espalhando por aí? É por isso que a Joana diz, quando a justiça divina te encontrar, tomara que você esteja fazendo o bem, para que a pena seja menor, a pena no sentido de prova, para que seja atenuada para você, para que você esteja já no caminho reto e não necessite da desgraça total, que seja pelo menos a metade.
Nós conhecemos muitos e muitos casos de livramentos. Na internet o tempo todo. Essa semana eu ainda vi o motorista de um guincho numa estrada lá de São Paulo, mostrando, ele dizia assim, eu não sei se você acredita em Deus, se você acredita, ele falou um monte de personagens, de super-heróis, não sei no que você acredita, mas eu vou te mostrar uma coisa que é inacreditável. Daí ele pula do caminhão dele e a estrada, ele mostra, aqui é um morro, aí ele mostra o celular dele lá de cima, um morro. Um caminhão veio desgovernado desde lá, mas um estradão, assim, uma descida. Esse caminhão veio sem freio, ele pulou o guarda-reio sem quebrar nada, e o guarda-reio, aquelas beiradas da estrada, era de metal, não era daquelas de concreto, era só de metal. E no meio, entre as pistas de ida e vinda, tinha um gramadão, daquelas gramas que eles fazem em V, assim. Esse caminhão saltou, não quebrou nada do guarda-reio, foi descendo pela grama, só que quando chegava embaixo, tinha uma estrada lá embaixo e era aberta, tinha um vão de 6 metros, mais ou menos do tamanho da nossa sala aqui. O caminhão saltou por cima, caiu lá do outro lado, um caminhão carregado, enorme, caiu lá do outro lado na grama, não virou, estava inteiro. E ele mostrava todo o percurso dele, olha aqui, a grama mostrava o rastro do caminhão passando, como ele arrastou embaixo, onde tinha umas montanhas assim de grama, de terra, de grama, e o tanto que ele saltou e como ele parou em pezinho lá do outro lado. E ele diz, eu acredito em Deus, esse cara aqui fez o bem, ele dizia. E eu me arrepiei toda, porque não dá para acreditar o que aconteceu. Obviamente, mesmo que o motorista daquele caminhão fosse muito habilidoso, ele sozinho não conseguiria fazer tudo aquilo. A habilidade da gente vai até um pedaço. O outro pedaço, auxílios invisíveis para quem merece, para quem está praticando o bem, para quem está resgatando, para quem está fazendo a sua parte. Eu contei esse caso bem real, mas existem tantos. E quem sabe já aconteceu conosco coisas incríveis que não dá para acreditar. Pessoas que apareceram na hora H e depois sumiram e você nunca mais viu. Será que eram encarnados mesmo? Será que não eram anjos que te acompanharam naquele período? Eu conheço alguns casos bem graves, onde na hora certa apareceu um advogado, um médico, um exame, coisas incríveis naquele momento. E quando as pessoas, naquele momento de turbulência, só agradecem ali, muito obrigado, mas depois chega um dia que a vida está um pouco mais calma, essas pessoas voltam para procurar esses profissionais e não encontram rastro deles, nem nome, nem o CR, alguma coisa, né? Sempre tem do profissional, o registro dele, não encontra mais. Essas pessoas não existem. Eu tenho caso até na minha família, de coisas assim, inacreditáveis, como diz o motorista do guincho. É inacreditável. A pessoa aparece ali e você jura que é um encarnado, mas como que some depois? Não tem rastro. Fez o que tinha que ser feito naquele momento, salvou ali naquele momento. E aí eu sempre fico pensando, essa pessoa que teve essa bênção na sua vida, que teve a presença desse auxílio invisível nesse momento, teve merecimento ali, é porque está fazendo alguma coisa certa. Mas se ela não estivesse fazendo a coisa certa, se ela estivesse errando, muito provavelmente esse auxílio não aconteceria. E aí a desgraça, aos nossos olhos, aconteceria. O caminhão com certeza ia capotar, ia causar mais acidentes do outro lado da pista. A pessoa que precisava de advogado com certeza ia ser presa, deportada. A pessoa que precisava do médico e daquele exame específico não ia recebê-lo e ia acabar morrendo ou tendo a sua situação de saúde mais complicada. Que nesse ano nós possamos ter esse nível de consciência. Não somos florzinhas dóceis, aquelas que todo mundo só ama. Não, nós temos os nossos espinhos, mas que nós tenhamos também o merecimento de receber esses auxílios.
Quando o auxílio é grandioso, como Pedro recebeu, que ficou para contar para todo mundo, imagina ele contando, quando ele chegou lá na casa de Maria, todo mundo rezando por ele, ele entra lá sem um guarda perseguindo, sem um cachorro, sem nada, entra ele sozinho, íntegro, sem um arranhão, sem um roxo, sem nada. Claro que todo mundo ia querer saber, como é que você conseguiu? E ele ia contar. Vocês não vão acreditar, mas apareceu um anjo lá, salvou minhas correntes, se soltaram, o portão abriu sozinho, os guardas não fizeram nada, eu saí. Ia acreditar? Pois bem, que no nosso ano de 2026, nós tenhamos essa fé, essa confiança no bem, que nós façamos o bem para merecer tudo isso, que nós possamos ter esse auxílio. Esse auxílio é sempre disponível, mas nem sempre meritório, nem sempre merecemos o auxílio. Que nós possamos estar mesmo no caminho do bem, fazendo o certo, por mais difícil que seja. Porque nós temos a mania, eu quero um trabalho melhor, eu preciso, eu mereço, eu sou tão boa, mas fala mal do chefe, fala mal da empresa, fala mal de todo mundo, nas reuniões de família, mas fala da fulana, do Beltrano, não sei o que, é tudo ruim, tudo ruim, tudo ruim. A pessoa não faz nada por si, não procura outro emprego, não faz um estudo melhor, nem entra naquelas páginas de oferta de emprego que tá cheio, não faz nada para melhorar, não reza pelo chefe, não reza pela empresa, não reza por si mesmo, não faz nada, não toma uma água fluidificada, não vem numa palestra e quer que aconteça assim, perlim, pim, pim. Conhecemos vários. Se você quer o bem na tua vida, você precisa praticar o bem para si e para os outros. É muito fácil praticar o bem para o outro que é bonzinho, que sorri para você, que te agrada, que fica feliz quando você faz alguma coisa. Praticar o bem difícil é para aquele cara amarrada, que não te agradece nunca, que é ingrato, que fala mal de você. Esse que é o bem mais difícil de ser feito. Aquele bem de não propagar a fofoca, de evitar o dano maior, aquele bem de ficar caladinho, meu Deus, como é difícil. Aquele bem de fazer o bem sabendo que a pessoa fala mal de você. Bom, estou citando exemplos próprios, as coisas que eu acho difícil, de não ser a última palavra. Faça o bem. Mas eu não sei o que eu vou fazer de bem. No teu diazinho, na tua rotininha diária, sempre tem oportunidade de fazer o bem. Que seja um sorriso, que seja um alô, que seja uma paciência para ouvir, que seja um ato de paciência com o outro que é mais lento, que seja qualquer coisa que te coloque nesse caminho do bem. Porque cada um de nós trouxe coisas a fazer e às vezes elas são grandes. Mas não é porque nós temos coisas grandes a fazer que os outros também não tenham. Às vezes a gente pensa, mas eu que estou doente, eu que mereço atendimento especial. Às vezes aquele que está lá no serviço de saúde para prestar o atendimento para você, está com um problema maior em casa. Você diz, aquela moça emburrada lá no posto de saúde grossa. Você não sabe se ela não tem um problema mais grave em casa. Você não sabe se ela não tem dificuldades grandiosas na vida dela. Você não sabe a dor que tem no coração. A gente não sabe. Às vezes a gente quer que todos sejam graciosos conosco, mas a gente não é. E a gente não se lembra de, na hora, em vez de criticar apontando o dedo, fazer um pensamento de bem pela pessoa. A gente não lembra. A gente não lembra que o outro é humano também. Tanto quem está acima quanto quem está abaixo. Quem está nos prestando um serviço ou quando a pessoa vai... Quando depende dela fazer alguma coisa por nós, a gente sempre quer ser bem tratado. Entendemos até aqui? Faz assim para mim quem entendeu. Eu vou pedir para os nossos anjos guardiães que gravem isso na nossa cabeça, porque a gente é tinhoso. Sabe aqueles aluninhos que a professora diz, te cuida, fulano, quando vai passar a turma para outra, a professora diz assim, cuida com aquele, que eles são tinhosos. Eles botam a turma para perder, somos nós, os espíritas. Por isso que a gente está aqui. Porque se nós fôssemos dóceis,
nós já teríamos aprendido. Estamos aqui porque para nós tem que ser assim, ó, bem explicadinho. É tintim por tintim, senão a gente não se satisfaz. Senão, E aí estamos aqui, os alunos tinhosos da turma, mas são aqueles que mais fazem. Pedro era o apóstolo mais indisciplinado. Ele tinha assim a resposta na ponta da língua, sabe aqueles que em 2 segundos ele já estava enfurecido. Foi ele que cortou a orelha do soldado, lembram? Tem várias historinhas do Pedro, que Jesus disse: Pedro, embainha tua espada. Quem pela espada fere, pela espada será ferido. Era para ele que Jesus falava, então ele era danado. Só que esses fazem mais, e somos nós. Nós temos essa condição, porque nós somos assim. Nós temos essa condição, essa audácia. Assim como nós já fizemos o mal antes, seremos na mesma potência audaciosos para o bem. E que a justiça divina nos encontre mesmo assim, praticando o bem. Mesmo que você não seja voluntário lá no asilo, que você não seja voluntário lá nas crianças que não têm pais, não precisa tanto. No teu trabalho, na tua vida, na tua família, com você mesmo, que você possa empreender esse esforço de ser melhor a cada dia, nem que seja um pouquinho, que você seja melhor. Mas eu falo mal de todo mundo. Então que hoje você fale de todo mundo menos um, já é uma melhora. Quem sabe amanhã é todo mundo menos 2. Quem sabe você vai adquirindo o hábito de não falar. Quem sabe, pensa nas coisas que são difíceis para você e empreenda o esforço de fazer melhor, de ser melhor. Hoje nós estamos no 2º dia do nosso ano, ainda tem um tempão para você ser melhor. Empreenda o teu esforço para sorrir mais, para ter doçura na voz, para rezar antes de sair de casa, para não buzinar tanto, para parar na faixa do pedestre, para deixar uma pessoa com mais dificuldade passar na frente no caixa do mercado. Estou inventando coisas assim que acontecem na nossa vida. Coisas para que a gente se lembre, tu não precisa ser voluntário da Cruz Vermelha para cumprir a tua missão. Mas você pode ser mais gentil onde você trabalha. Você pode ser mais gentil consigo mesmo. Você pode cobrar menos as coisas ou de uma maneira mais doce em casa. Imagine o texto que for. Você pode cobrar diferente. A gente pode, só que às vezes a gente esquece. Às vezes a gente pensa, todo o peso do mundo está aqui, nas minhas costas. Às vezes não é. Tem gente fazendo tanto mais e você não sabe. Sabe? Eu sou farmacêutica. Eu trabalho numa farmácia. E agora eu estou num período bem difícil. Estou no período noturno. É até a meia-noite. Faz quase 30 anos que eu trabalho em farmácia. Eu nunca tinha trabalhado num período noturno. E as pessoas que vêm de noite, elas vêm direto do hospital. Elas vêm da emergência. Elas vêm porque a criança está com febre e é agora. Os casos são mais graves de noite. E eu nunca tinha atendido assim. E vocês sabem que foi uma lição para mim. Aliás, está sendo uma lição para mim. Hoje é meu dia de folga, minha noite de folga. Tem sido incrível. Difícil, porque a gente fica acordado até a noite, muda todo o relógio biológico. Meu Deus, é um transtorno. Mas as pessoas que a gente atende ficam tão gratas porque você está lá até a meia-noite. E precisa ver, quando dá 15 para meia-noite a farmácia enche. Parece que é uma loucura, parece que toca uma sirene, vem! As pessoas têm casos tão difíceis. Essa semana parece assim que Deus me mostra no formato de exagero para que eu tenha argumentos para contar nas palestras. Essa semana eu atendi um senhor que me deixou muito impressionado. Tem pessoas que tocam mais. E ele tinha saído do hospital com a esposa e o médico tinha dado uma lista imensa de medicamentos, mas assim, de grande quantidade, medicamentos fortes. E quando eu peguei aquela lista, que não é uma coisa muito comum na receita, eu disse para ele, mas o que aconteceu com a sua esposa? Ele, ela saiu da internação agora, só que eles nem sabem o que ela tem.
E a quantidade era tão grande que era para durar 2 meses. E estava escrito assim, ó, 18 caixas de cada medicamento. Eu, nossa senhora, mas que tanto! Quem sabe você não compra tudo isso? Ele, não, eu vou comprar, naquele desespero de salvar, de fazer. E aquilo me deu uma agonia tão grande. Eu disse para ele, não compre. Compra um de cada, vê se ela se adapta primeiro, depois tu consegue uma receita. E ele, não, eu vou comprar o estoque que você tiver, eu vou comprar. Eu não tinha muitas caixas das coisas que ele precisava. Então ele comprou 3 de cada. E ficou de voltar no outro dia, porque eu ia pedir transferência das outras farmácias e ele pegava o resto. Chegou no outro dia, eu organizei todas as coisas para ele, fiquei esperando o dia inteiro. Deu meia-noite, ele não veio. Sabe quando a pessoa não sai da cabeça? Eu nunca tinha visto aquele homem antes. Mas o desespero dele era tanto, aquele nervoso, parece que eu entrei na história assim. Claro que a gente, quando trabalha com qualquer pessoa, as histórias nos tocam. Rezei por ele, rezei pela esposa. E ele veio no outro dia, mais no fim da tarde. E eu estava atendendo outra pessoa. Quando ele entrou pela porta, estava num aspecto assim muito cansado. Eu, meu Deus, eu acho que aconteceu alguma coisa. Quando eu olhei para ele, dele, moça, eu não vim buscar o remédio porque a minha esposa faleceu. Gente, me deu um choque tão grande. Na menina que estava atrás de mim buscando outro medicamento também deu um choque. No cliente que eu estava atendendo também, porque a gente sabe que vai morrer, mas a gente pensa que vai demorar um tempão. Ele queria comprar medicamentos para 2 meses, ela não durou 2 dias. A gente não sabe quando que vai embora. Graças a Deus, né? Senão a gente ficava louco. A gente não sabe quanto tempo tem ainda para fazer o bem que você prometeu. Faça as coisas mais rápido. Você não sabe quanto tempo você vai ficar aqui. Ano passado também tive uma lição dessa, mais ou menos na mesma época. Os meus irmãos moram fora do país e ano passado ia ser a primeira vez que eles viriam para passar o Natal todo mundo junto. E o meu pai estava felicíssimo. E nós precisávamos, daí ele tirou para fazer tudo, né? Todas as coisas que tinha para fazer de cartório, documento, essas coisas, aproveitando que os filhos estavam na mesma cidade. E aí, claro que foi bastante apertado o tempo assim para fazer os documentos, então teve um documento que atrasou e ficou para fazer no dia 23 de dezembro. Então amanhã ia ser a festa de Natal e o cartório ia estar aberto no dia 23 de dezembro. Esperamos lá na porta antes de abrir. E o pai nervoso, né? Faltava 15 minutos para abrir, o pai já estava lá na frente olhando pelo vidro. E nós também. E aí o rapaz até abriu mais cedo para nós, achei que foi gentil, mas ele estava com uma cara bem amarrada, assim, que desagradável, né? Se era para estar azedo assim, nem devia ter aberto, né? A gente ficava lá fora, mas tudo bem. Ele recolheu ali os documentos, pegou as assinaturas com aquela cara amarrada, bem carrancudo. Daí eu nem falei nada pro pai para ele não ficar constrangido. Tudo bem, a gente saiu dali, estávamos felizes por estarmos juntos e tal. Fomos para casa e o rapaz tinha dito, ó, antes do meio-dia eu termino, aí vocês vêm aqui para fazer a assinatura todo mundo junto e depois de tarde o documento vai estar pronto. Meu Deus, 15 para meio-dia, esse rapaz não tinha ligado ainda. Daí o pai disse, vamos esperar, né? Ele disse que ia ligar, o cartório vai estar aberto até as 5, vamos esperar. A gente foi a tarde inteira aquela angústia e o rapaz não ligava. Eu disse, meu Deus, que daí o cartório fecha, só abre depois do ano novo, meus irmãos já tinham ido embora. Eu disse, será que esse rapaz não sabe que é tão difícil reunir essa família? E eu, nas minhas conjecturas, esse rapaz não tem noção, né? Ele pensa que é todo mundo daqui. E eu falando mal do rapaz, e não sei o que do rapaz, 4h30 esse rapaz não tinha ligado. Eu disse, mãe, vamos lá no cartório. E o pai mora bem lá no meio do interior, né? Vamos lá no cartório, nós duas vamos ver o que esse rapaz está pensando. Chegamos lá na frente do cartório fechado. Não acredito, mãe. O rapaz foi embora mais cedo. Fechou o cartório, foi embora, nos deixou na mão. Tirei foto do cartazinho, sabe? Fecharemos, né, senhores clientes, fecharemos tal hora. Para eu fazer uma denúncia dele. Tirei foto do cartório. E eu lá, nossa, para quem que se denuncia? Eu pensando assim, esses pensamentos elevados, assim, um dia antes do Natal, né? Que a gente faz disso, né? Às vezes a gente sabe na teoria, mas na vida mesmo, não sabe? Voltei para casa indignada, pesquisando na internet onde é que fazia denúncia e coisa e tal. Gente, sabe o que tinha acontecido com o rapaz? Ele saiu pro almoço, teve um acidente e morreu. E eu só soube no outro dia. Porque foi a cidade bem pequenininha, tem 4.000 habitantes. Então a morte do rapaz foi dramática. E aí
meu peso de consciência, gente, eu falando mal dele, da família dele, do cartório, do dono do cartório, de tudo. Meu Deus do céu, era o dia da morte dele, daí um monte de coisa, eu fiquei pensando, né? Ele estava tão azedo no dia da morte dele. Nossa, será que é porque ele estava assim com esses pensamentos ruins que ele morreu? Nossa, será que o obsessor dele daí fez isso? Meu Deus, quem é que recebeu ele? Porque foi acidente na BR. Essa cidadezinha que meu pai mora é bem do lado da BR, então tem muito acidente lá. E as pessoas para ir para casa, para ir almoçar, tudo passa pela BR. E olha, aconteceu com ele. Aí eu pensei, nossa, nunca mais vou fazer isso. Passou um ano, esqueci, gente. A gente vai esquecendo das coisas, vai esquecendo dos aprendizados. Tudo aquilo que tu disse que não ia fazer mais, tu acaba fazendo. Mas todos os dias a gente tem chance de fazer melhor. Começou um novo ano. Prometa para você mesmo que você vai ser melhor. Eu prometi de novo que não vou falar tão mal das pessoas, que não vou fazer julgamento tão rápido. Prometi de novo coisas que vão facilitar a minha vida, a minha evolução. E que assim como Pedro foi pego pela justiça divina trabalhando e recebeu esse auxílio, que nós também, eu estou falando para nós aqui encarnados, mas para os desencarnados também, que a justiça divina te encontre trabalhando pelo bem, que ela te encontre com aquela vontade de ser bom. Eu não sou boa, aliás estou longe disso, mas eu tenho uma vontade. Só que a pessoa que é muito rápida no pensamento, a pessoa que tem mania da raiva, erra fácil demais. Eu falo rápido demais, por isso que eu me identifico com o Pedro. Pense aí você, o que você faz assim, no ímpeto, na hora da raiva? O que você faz que prejudica a tua evolução? Pegue um ponto só e decida que esse ano você vai melhorar. Ah, mas pode ser que leve um ano inteiro e faça só um pouquinho. Ótimo, só um pouquinho já não é zero. Melhorou um pouquinho, lembrou uma vez de não falar mal, lembrou uma vez de calar a boquinha, lembrou uma vez de dar um sorriso, já é uma melhora, já é um passo para frente. Que essa seja a nossa meta do ano e que nós possamos lembrar do Pedro. Ele estava longe de ser uma doce criatura. Ele avançou nos primos dele uma vez, queria socar, dar soco mesmo. E Jesus foi lá e disse: Pedro, Pedro, eles espalhando a boa nova, falando bem, ele que soco, porque eles falaram mal de nós, o senhor não sabe, eu tenho que defender. Ele, no soco, ele era assim. E Jesus confiou nele. Jesus confia em nós também. Nós temos essa condição de melhorar. Assim como a gente erra redondamente, a gente pode acertar redondamente também. Que seja essa a tua meta desse ano, que seja essa a tua vontade de fazer melhor e que o teu anjo possa te ajudar, né? Que você possa ouvir mais, porque ele fala, ele é o teu auxílio diário. Mas muitas vezes, não, eu sei, mas eu vou fazer mesmo assim. Que ele possa falar mais alto, que ele possa puxar na tua orelha, se for preciso. Que você possa ter casos para se inspirar, casos para olhar. Que a paz esteja conosco esse ano e que possamos ser criaturas melhores. E antes de devolver a palavra, eu vou pedir uma ajuda para vocês. Nós temos um canal no YouTube que chama Pílulas de Renovação. Vai passar um cartãozinho aí para vocês, com o nome do canal para vocês não esquecerem. Esse canal é só de espiritismo, palestras, livros. Eu faço aqueles livros do André Luiz como se fosse novelinha. Cada capítulo eu vou explicando o que aconteceu com o André Luiz, que é fantástico. Eu gosto de chamá-lo de o nosso estagiário, porque ele vai aprendendo e com o aprendizado dele a gente também aprende. Aí nesse cartãozinho tem o nome do canal, que é Pílulas de Renovação. Entre lá, siga, dê uns likes, assista algumas palestras, acompanhe os livros, porque é um canal do bem, é divulgação do bom. E quando você ajuda a divulgar o bem, você também está praticando o bem. Atrás desse cartãozinho tem uma mensagem. Elas são todas diferentes. Considere que é uma mensagem do teu anjo para você. Quem sabe é uma meta para o teu ano. Quem sabe é um lembrete do que você está precisando para evoluir mais rápido. Ali também no cartãozinho tem outro canal que não é espírita,
porque muita gente tem medo de nós, pensa que a gente é macumbeiro. Então esse canal eu criei para falar do bem, para falar do belo, para falar de coisas da vida que lembrem o bem e que a gente não se perca, para que eles também tenham condições de levemente por dia ir alcançando o bem. Entre nesses canais, entre lá, dê uma força. Se alguém precisar de você, às vezes você não sabe o que falar, às vezes até no atendimento fraterno a gente não sabe o que falar, indique o canal. Vamos auxiliar a que essas palavras do bem sejam divulgadas, porque o mal se divulga sozinho. Um acidente, uma sangueira, um avião caindo, uma pessoa esfaqueando outra, isso vai... Ei, se inscreve aqui no canal. Aproveita agora, se inscreve, e se você já é inscrito, inscreve alguém, vamos ajudar a divulgar o bem. Manda esse vídeo para alguém sozinho, mas o bem demora. Que a gente possa ajudar esse bem a chegar a mais corações. Que assim seja, que o nosso ano seja maravilhoso.